Atos capítulo 10. Aqui temos dois homens que estão orando, dois homens que estão buscando a Deus, dois homens que têm visões de Deus, dois homens com quem Deus vai trazer orientações. Eles são parecidos, mas também estão distantes um do outro. Um se chama Cornélio, ele é um guerreiro, ele é um centurião, ele é uma mistura de um guerreiro com um engenheiro, mistura de força e inteligência. O outro é um discípulo que nós conhecemos tanto, discípulo amado do Senhor, e que serviu o Senhor e andou com o Senhor por aquele período de 3 anos. E Deus une esses dois homens com o propósito da salvação. Os dois estão meio perdidos. Cornélio está perdido porque ele não sabe como ser salvo. E Pedro está perdido porque não entende que Deus quer salvar os gentios. Então, veja, não é muito difícil que o mundo, os incrédulos e a igreja, os cristãos, às vezes estejam muito confusos com relação à salvação. Aqui no caso, Cornélio é orientado por Deus nesse momento de oração, vindo um anjo do Senhor, para que ele envie mensageiros a Jope para chamar um homem por sobrenome Simão Pedro, e ele lhe traria palavras de vida. Veja, a primeira coisa que você precisa entender, aí está a soberania de Deus. Deus quer a salvação de Cornélio, Deus está agindo em prol dessa salvação. Ele era um homem romano, idólatra, e agora parece que ele se torna um prosélito judaico. Então Deus está se revelando gradativamente para esse homem, se revelando para ele primeiro como no Antigo Testamento, como Deus se mostra no Antigo Testamento, e agora revela-se por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas ele não está salvo, Deus se dá a conhecer ele, é uma fome, é uma sede, é uma busca de Deus, mas Cornélio não está salvo. E então Deus traz essa visão para ele. O anjo não prega o evangelho para ele, muito importante. A pregação Pedro vai fazer, responsabilidade da igreja, responsabilidade humana. Então você tem Deus no evangelismo. Deus se revela ao pecador, dá fome a ele, dá sede a ele, começa a trabalhar no coração dele. Ele naturalmente começa a buscar a Deus de alguma forma e jeito. Então Deus atua no coração desse que não é crente. E aí então, esse que não é um cristão, começa a tomar uma direção rumo à igreja, rumo ao evangelho, quer conhecer a Deus. E aí entra a igreja com a palavra de Deus, com a revelação de Cristo Jesus, o Senhor. Então o evangelismo acontece dessa maneira, Deus também despertando a igreja para fazer o evangelismo, despertando cada cristão para compartilhar a fé. Então veja, no evangelismo a soberania de Deus está em todo ponto. Aí Deus está movendo, Deus está agindo no incrédulo e na igreja para que esse evangelismo aconteça. O evangelismo é uma ação de Deus, ela se inicia em Deus, ela se completa no próprio Deus, ela é realizada do início ao fim pelo próprio Deus, tanto no pecador quanto na igreja. Outra coisa importante é observar, o judaísmo não salva ninguém. Esse homem, ele está no judaísmo, ele parece ser um prosélito do judaísmo, ele está justamente no horário da oração judaica, quando Deus fala com ele. Enfim, o paganismo em que ele vivia, o romanismo que ele vivia, a idolatria que ele vivia, não o salvou. Agora ele busca a Deus pela sua graça, mas veja, o judaísmo não traz salvação, ele não está salvo, ele é um homem perdido, ele está tão perdido no judaísmo quanto estava no paganismo. Deus está abrindo seus olhos para entender o Antigo Testamento, a vinda do Messias, a necessidade da salvação, do perdão dos pecados, mas ele não sabe como ser salvo, ele não está salvo, o judaísmo não pode salvar ninguém. Então veja que
que muita gente fica aí hoje em dia dizendo, não, olha, você tem uma descendência judaica, o seu nome e tal, vamos ver se você tem alguma coisa, então guarda o sábado, usa talit, kippá, aquele aparato todo, e gente fazendo culto, tocando shofar, e guardando as festas judaicas, e vestindo roupas, pastores vestindo roupas para pregar, para falar, meu Deus, gente, que absurdo, isso não tem nada a ver com a salvação. Isso é absolutamente errado. Vamos guardar o sábado, vamos de jeito nenhum, a dieta alimentar do judeu, isso não salva ninguém e tampouco aproxima alguém de Deus, ok? Por outro lado, você tem Pedro. Pedro, ele é racista. Ele vai falar isso logo em seguida, quando ele diz, vocês sabem que não é lícito para um homem judeu entrar na casa de um gentio. Pedro é racista. E você vai ver pessoas que arrastam o racismo, o preconceito dentro da igreja. Cristãos, pessoas que se dizem cristãs, e de fato são cristãos, andaram com Cristo, andam com Cristo. Deus usa essas pessoas, mas são pessoas que muitas vezes estão carregadas de preconceito com relação às outras pessoas. E aqui precisa haver uma palavra de Deus para mim e para você, meu amado irmão. Deus quer salvar. Não importa quem é essa pessoa e que estado ela esteja, Deus quer e pode salvar. E o importante é que você seja um instrumento de Deus para que essa salvação aconteça, para que você possa transmitir o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não concordamos em hipótese alguma, em 1 milímetro que seja, com qualquer pecado. Nós não concordamos milimetricamente com nada daquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é uma vida de pecado, que é errado. Mas nós devemos amar o pecador. A nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra o pecado. Nós odiamos o pecado, mas não o pecador, não a pessoa que vive em pecado. A pessoa que vive em pecado, nós vivemos a máxima cristã: ame o teu inimigo, abençoe o teu inimigo, ore por aqueles que te perseguem. Nós vivemos essa máxima. Se o teu inimigo tiver fome, nós damos de comer, se tiver sede, nós damos de beber. A nossa máxima é esse amor. Nós odiamos, condenamos o pecado, denunciamos o pecado. Pedro não tinha feito essa distinção ainda, ok? E aí então ele é um empecilho para ser usado por Deus. Por isso que essa visão que Deus dá para ele de animais imundos, que era como eles viam os judeus, isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a mesma visão, repetidas vezes. Então, aqui, repetidas vezes, eu digo para você, e Deus com certeza já falou isso com você outras vezes, que você deve ser um instrumento da graça de Deus, da pregação do Evangelho, e às vezes você está relutando, às vezes você está dizendo que tem coisa mais importante para fazer, às vezes você diz que tem prioridades maiores e mais urgentes na sua vida. Eu quero dizer para você que a pregação do Evangelho é urgente, a salvação dessas pessoas é o destino eterno delas. O destino eterno de Cornélio estava diante de Pedro, e ele precisava pregar o Evangelho do nosso Senhor. Você vê a insistência de Deus, você vê a graça de Deus. É um erro orarmos para Deus ter misericórdia. É um grande erro, porque ninguém tem mais misericórdia que Deus. Ninguém pode ser mais misericordioso que Deus. De fato, nós temos que orar para que Deus coloque a sua misericórdia em nosso coração, como igreja, para com aqueles que estão perdidos sem a graça de Deus. Que você seja um instrumento dessa graça e desse amor para a glória dele.